Hoje estou recebendo aqui o meu querido e amado irmão Luiz Paulo, o ex-declamador da CCB. Ele fazia suas declamações, poesias, hinos avulsos. Foi porteiro na Congregação Cristã no Brasil, no Índio Galdino, em Ribeirão Preto. Nós estamos fazendo na madrugada, porque hoje foi o melhor horário para nós fazer aqui. Então, estamos juntos, temos 10 perguntas para fazer. Vamos acompanhar uma por uma. Primeiro, eu quero falar para os irmãos, por favor, que nós estamos aqui em uma live para não ter debate, nem discordância. Cada qual tem a sua linha de pensamento. O Luiz é meu amigo, considero ele do meu coração, é meu convidado, então eu não trouxe ele aqui para ser escarnecido, nem para escarnecer ele, é só para ele trazer pensamentos do que hoje, qual é a ideologia dele dentro das hermenêuticas dos seus estudos, das exegeses. Então, como eu tenho feito live, podcast, encontros, fiz com bruxo, fiz com pastor, fiz com ancião, cooperadores. Amanhã estarei fazendo, aqui ó, amanhã com os mormons, vou estar lá na igreja dos mormons fazendo um podcast com ele. Então, da mesma forma, estou trazendo aqui o Luiz Paulo, que era um CCB declamador e agora está um livre pensador pelos seus estudos. Tem 10 questões quais nós vamos falar. Primeiro, eu quero agradecer ao Andrews, de São Roque. Andrews, muito obrigado por ter avisado sobre a live. Muito obrigado a sua presença junto de nós. Fica até o final aqui, tá, Andrews? Deus abençoe. Primeiro, nós vamos falar sobre o que é gnóstico e agnóstico. O meu querido irmão Luiz Paulo vai explicar para nós sobre isso hoje. Gnóstico e agnóstico, que é o que ele está estudando e para falar com propriedade. Segundo, o que é Deus? Terceiro, o que é o diabo, Satanás? É uma pessoa, um ser, é um espírito? Vai falar para nós. 4, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, nos olhos de um ex-CCB e agora estudioso? O 5, o que é 666, aos olhos dos seus estudos? O 6, pré-mid e pós-tribulacionismo, arrebatamento da igreja. Como que você vê isso? E os gnósticos, o agnóstico vê dessa forma. O 7, o que é Cristo para você? O que é Cristo? Como você vê Cristo? O que é Jesus? Também o 8, você acredita de que forma a pessoa se ter reencarnação ou encarnação? Como que você vê ao seu estudo? E a última, secretismo religioso. Luiz Paulo, se apresenta e depois já vamos para a primeira pergunta, que é agnóstico ou gnóstico. Vamos lá. Bom, primeiramente, gratidão pelo convite. Apesar da gente ter uma divergência ou diferença na forma de pensamento, de explorar o conhecimento, né? Conheço o Isaías há muitos anos, já hospedei o Isaías em casa, já viajamos juntos, já pregamos a palavra junto, congregamos junto, né? Então, independente que temos vertentes diferentes, o mais bonito é que temos a consideração um pelo outro. A gente sempre teve amizade no offline, fora das câmeras do YouTube, certo? E o Isaías, a gente está sempre trocando ideias, informações, me fez esse convite para novamente participar do canal aqui do Isaías, né? Já acho que é a segunda ou terceira vez que eu passo por aqui, e não estou aqui para impor o meu conhecimento a ninguém, certo? Eu acho que o mais interessante é que o crente ou cristão deve ter a mente aberta em analisar, em não ser simplesmente uma marionete manipulada em que algo uma pessoa diz, um cooperador, um ancião, mas sim cada um estudar, analisar, ter a mente aberta, filtrar os conteúdos, ver se tem alguma coerência, certo? E essa é a oportunidade que o Isaías tem me dado aqui, certo? E respondendo a pergunta, né, tem uma diferença de agnóstico para agnóstico. Os agnósticos é uma pessoa que não é um ateu, tá? Tem muita gente que me interpreta como ateu, mas não sou ateu.
é uma pessoa mais cética. Uma pessoa cética é o quê? Uma pessoa que não crê em tudo, mas também não duvida de tudo. Ele fica no meio termo, certo? Ele prefere não opinar. Então, o agnóstico se encaixa justamente nesses quadros, tá? Uma pessoa que, na verdade, analisa tudo, estuda tudo e fica neutro, certo? E tem a questão dos gnósticos. Os gnósticos vieram antes dos cristãos. O tradicional cristão evangélico, que saiu da Igreja Católica, né, o protestante, através do Martinho Lutero, né, e formou o protestantismo. Na verdade, eu chamo o evangélico nada mais de um cristão católico reformado, certo? É um reformista. Então, o que acontece? Os gnósticos eram antes dos cristãos, dos nomes chamados cristãos. E eles tinham umas vertentes diferenciadas, né, que combatia, desafiava a fé católica, a fé que nasceu dentro do cristianismo no Império de Constantino. Então, esses gnósticos têm duas vertentes. Tem os cátaros e tem os essênios. Inclusive, João Batista, que batizava, era um essênio, tá? Porque era tradicional de comer gafanhotos, mel, certo? E tem muitos outros livros dentro da própria Bíblia tradicional que é considerado gnóstico. O gnóstico significa conhecimento. Pregava uma vertente diferente do tradicional, que Cristo, ele nunca foi um ser feito de carne, sangue e osso. Para os gnósticos, o Cristo era um estágio espiritual que alguém alcança dentro da gnose, ou seja, no despertar, na racionalidade, né, no conhecimento, no transcender, uma pessoa em estado de iluminação, uma pessoa em estado de ascensão. É como um Buda, que não é um personagem. No budismo, alguém que alcança um estado espiritual ou de racionalidade, ela alcança o estado bútico. Então, dentro da gnose, uma pessoa que alcança um estado crístico, tá? Cristo era um arquétipo, Cristo é uma egrégora, assim como a gente fala do amor, da paz, da harmonia, a gente sabe que são energias. Então, respondendo a sua pergunta, a diferença dos agnósticos para os gnósticos é isso. Os gnósticos, tá, são pessoas que foram mortas, executadas pela Igreja Católica, né, nos Coliseus, na Santa Inquisição, nas Cruzadas. Seus pergaminhos foram ocultados, escondidos, achado recentemente no Mar Morto, na Gadi Hamadi, e traz uma visão de criador, ou criador do mundo, que a gente vai desenvolver nessa live, ou de demônio, ou de Deus, ou do próprio Jesus, de uma versão meio que diferente, tá? Conforme a gente aprendeu pelo cristianismo. Então, como eu falei dos cátaros e dos essênios, tá? Os cátaros pregavam diferente, apesar dos dois ser gnósticos, uns pregavam que Cristo, ou Jesus, foi aquele que ensinou ensinamentos após a ressurreição e ficou 40 dias, né? 40 dias com os discípulos ensinando coisas sobre o mundo celestial, sobre o mundo espiritual, que não se tem dentro da Bíblia. Esses são os tipos de vertente de gnóstico. E a outra vertente, a gente fala muito sobre os concílios, né, na formação da Bíblia, bate muito na tecla do concílio de Nicéia, esquece do segundo século, o segundo concílio de Constantinopla, né, a qual reunir os essênios para discutir se Cristo era feito de carne, sangue e osso, ou ele é simplesmente uma divindade. Então tem essa diferença, certo? É muito bom, muito bem explicado. Acho que o Andros está pedindo de São Roque para entrar na live. Eu acho que eu mandei para ele já o link. Andros, eu mandei o link no seu zap. Dá uma entradinha aí. Se você quer entrar, pode entrar. Luiz, mas dentro desse gnóstico ou agnóstico, do que o irmão explicou, foi maravilhosamente bem. É, você, Luiz, acredita que Jesus. Nós vamos chegar em Jesus lá embaixo, vamos chegar Certo. nele. Mas vamos falar sobre o gnóstico ou agnóstico. Você crê igual os agnósticos que se realmente existir um ser, não precisa falar o nome dele, porque eu dei o nome dele, não vamos falar lá embaixo. Ele foi de carne e osso ou foi somente um espírito ou um símbolo? O que você acha dentro do agnóstico? Não fale sobre Jesus aqui embaixo que eu vou perguntar dele para você. Segundo a Gnosis, tá?
o mundo material, materializado e tudo que a gente vê, a gente fala, olha que bonito você, cara, não acreditar em Deus, né? Olha aí, ó, é só olhar a natureza, como que é perfeita. Eu digo que a natureza ela é imperfeita. Quando a gente vê um crocodilo devorar uma zebra, né, um animal devorar cruelmente um outro animal, a gente vê que a natureza ela é desenvolvida dentro de um sistema ruim, cruel, certo? Então, dentro da gnose, existe a vertente dos criadores do mundo material, que não é o criador. São chamados de arcontes e demiurgos, tá? Aí, para quem quiser aprofundar, eu tenho meu canal que explica mais específico sobre isso. Então, Quer dar uma segundo a pitadinha gnose, sobre esse assunto? Dá uma pitadinha segundo a sobre esse gnose, assunto. segundo a gnose, os criadores do corpo humano, da matéria e de tudo que há, foram criados pelos arcontes, pelos demiurgos. A própria Bíblia, ela dá respaldo sobre isso. A carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Outra parte diz: os que estão na carne não pode agradar a Deus, né? Outra parte diz: o que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Tudo isso é suporte para a gente acreditar que a carne ela não foi feita, ou o mundo material, criado pelo ser perfeito. Então, dentro da gnose, tá? Esses arcontes, que se cada um tem um setor nas dimensões, e um deles se passa por Deus, que dentro da gnose é chamado de Yaldabaoth, ou mais específico, Jeová dos Exércitos, certo? Que no meu canal eu falo, inclusive usando a própria Bíblia tradicional, de versículos de como ele se apresentava, o aspecto desse ser que soltava fumaça e fogo pelas narinas, né? Em meio às densas trevas e tal. Então, dentro da maçonaria, ele já vai mudando a nomenclatura. Em vez de ser chamado Yaldabaoth, já é chamado de grande arquiteto do universo, o grande Gadu, né? E vários outros tipos de crenças vai mudando a nomenclatura, mas não deixa de ser o mesmo criador da matéria, certo? Para começar, qual é o nome do seu canal para as pessoas se aprofundar melhor no que você fala lá? É só procurar Luiz Paulo, o Conhecimento. O YouTube já vai dar o meu canal como indicação, Luiz Paulo, Conhecimento Proibido. Dá uma analisada com carinho, com atenção, porque eu sei que os conteúdos logo de cara choca. Ninguém está pronto para deparar com algo que confronte assim o que foi ensinado desde pequeno, certo? Então, só acabando de complementar a sua pergunta, o que chamamos de Cristo não poderia vir em carne, porque a matéria é criado pelos arcontes. Então, essa história que ali, mas está escrito que é todo aquele que é o versículo que eles usam para refutar, né? Diz que não é nascido de Deus, né? É o espírito do anticristo, né? Eu acho que é João que está escrito isso. Só que já era para combater os essênios que foram massacrados, foram moídos, seus pergaminhos ocultados, entendeu? Maravilha. O irmão Andrews está pedindo de São Roque para entrar. Seria um prazer e uma honra o irmão Andrews ter entrado conosco aqui também. Mas eu saí por diversas vezes da live aqui. Peço até perdão, desculpa ter saído, para mandar o link para ele. Mandei o link por diversas vezes, mas ele está dizendo que não está conseguindo entrar. Andrews, me perdoe, eu não sei como mexer nessa parte aqui de fazer esse link para você entrar. Eu não sei como. Estou tentando, mas não está dando certo. Mas fica na live, observa o que nós conversa e eu quero marcar uma com você também, tá bom, Andres? Quem sabe você vai tentando, consegue entrar aí. Segunda pergunta: o que é Deus para você, Luiz? Deus, na verdade, ele não tem nada a ver com esse mundo material. E nem é o nome Deus, porque o nome Deus vem da expressão Theos. Por isso que os pastores dizem, eu fiz teologia. Teologia vem da expressão Theos, que Theos significa Júpiter, e Júpiter significa Zeus. Isso tudo, tá? Referindo ao seu cronograma aí que você fez, lá no final, já adiantando a questão do sincretismo, tá? A palavra Deus, ela significa dia, brilhante, sol. Então, atrás da pronúncia, assim como no hebraico moderno tem a questão do Elohim, que
significa uma pluralidade de deuses, do politeísmo que os judeus adoravam. Então, a palavra Deus traz diversas deidades solares por trás da pronúncia, tá? Não é só Zeus, tem Apolo, tem Dionísio, tem Invictus, tem Amon-Ra, tem Hélio, tá? E a questão Deus, tá? E para mim ele é uma fonte de energia espiritual que se encontra no pleroma, ou seja, no centro central de energias, tá? E nós somos centelhas divinas, nós somos fractais, nós somos seres espirituais que se desprendemos, fagulhas que se desprendemos do Altíssimo, por algum motivo, tá? Tem aqui quem escreveu no chat, com todo respeito, irmão, não dá para acreditar nisso. Então, não estou aqui para impor a questão daquilo que eu acredito. Mas, infelizmente, muitos acreditam que a Bíblia é inspirada, não sabendo do histórico que tem debaixo do tapete, a Inquisição, a Cruzada, o comércio de indulgência, né? O que foi criado o cristianismo à base de choro, de dor, de sofrimento, invadindo terras, impondo essa doutrina, não foi pelo amor. É complicado, né? Então, assim, para mim... Eu peço licença. Assim, meus caros irmãos, meus amigos, as pessoas que estão entrando na live agora, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Esse daqui é o irmão Luiz Paulo, ele é um antigo declamador, ele fazia aquelas declamações bonitas no tempo da CCB, foi porteiro no Índio Galdino, tem o dom da palavra, fez hinos avulso, aquele hino avulso que canta O Preço do Dom é o Choro, foi ele que fez, tem mais outros hinos, né? Então, eu peço que vocês entendam essa live, por favor. O irmão Luiz não entrou aqui para poder desconstruir tudo que já está construído dentro da sua mente ou da minha. Ele entrou aqui ao meu convite para falar sobre o que ele acredita hoje. Porque as pessoas olham para o Luiz, lá vai no canal dele, olham para ele e falam assim, isso daí é um pecador, é um herege, é uma pessoa que abandonou a fé, abandonou Deus, abandonou... Então eu trouxe ele aqui para ele poder ter a defesa, explicar o que é que ele crê, por que ele está fazendo isso, quais são os estudos, no que ele chegou, qual é o conhecimento que ele atingiu para estar nesse... Então eu peço que até o final da live, essas 10 questões que eu estou pedindo para ele explicar, por favor, vamos dar atenção no que ele vai falar, concordando ou discordando, ser pelo menos educado em falar, que bom que você pensa assim. Eu não penso, mas você pensa, que maravilha, eu te respeito. Por favor, irmão Luiz, pode continuar. Mas o tipo de crítica não me faz nem cócega, sabe? Não me importo com quem critica, porque simplesmente são pessoas dignas de dó que têm a sua mente treinadas, injetadas na programação da Matrix, né? Então, eu fui assim também, defensor. E se fosse falar de Bíblia, né, o Jesus que ele tanto acredita diz para amar os vossos inimigos. Se amar só quem vos ama, que galardão tereis? Então, se me tem como inimigo, nada mais que eles deveriam desejar bênçãos, né, boa energias e não algo ruim. Mas eu acho que eu respondi a sua questão aí, né? Se é que Maravilha. Segundo é o que é Deus, o senhor respondeu. Só que é o seguinte, eu vi no seu canal, dei uma maratonada, e eu vi no seu canal você explicando sobre o Deus Jeová, Javé, que não é um Deus forte, é um caído, é um Deus que é inferior, de que tem mais Deus superior. Explica isso para nós, por favor. Dentro da gnose, tá? Veja bem, eu não sou gnóstico, tá? Eu não tenho um nome assim específico de crença, né, de credo religioso. Eu sou simplesmente um cara que se inclina para a racionalidade espiritualista. Sou antirreligioso e acredito na espiritualidade, certo? E compartilho por livre e espontânea vontade o meu ponto de vista, né, no meu canal. Então, dentro da gnose, tá? Se você entender, tem a questão só de mudança de nomes. O que no cristianismo vocês chamam de Espírito Santo, dentro do hebraico é chamado de Ruach HaKodesh, ou Kadosh, e na Gnosis, conhecido como Pit Sofia, certo? E tem a questão que vocês conhecem como 12 discípulos, 12 apóstolos, simbologia dentro da Gnose como 12 aions, certo? E nesses 12 aions tem a narrativa que criaram, tá, os tipos de seres celestiais.
na queda de Pit-Sofia, criou um arconde chamado Yaldabaoth, ou Sabaoth, certo? Esse ser, ele nasceu com cabeça de leão e cauda de cobra, certo? É tipo dentro da Goétia de Salomão, o bruxo, chamado de Abraxás também, que é utilizado ultimamente dentro de alguns rituais ocultistas. E esse ser, ele por ter nascido com essa deficiência, com esse tipo de aspecto, ele foi um pouquinho isolado dos demais Aions. Então, aonde ele se sente um Deus superior único, que é o que se passa dentro da Bíblia, venerado pelos judeus. E dentro da gnose é chamado de Aldabaoth, certo? O Deus dos exércitos. Esse É o daí é o mesmo nome. Deus, esse daí é o Deus nosso, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o senhor está falando? É o que teve contato com Moisés e é chamado de Jeová dos exércitos. É o mesmo Yaldabaoth dentro da gnose, né? Um arconde. Arconde, na verdade, são os governantes. Eu acabei de fazer um vídeo no meu canal, o que seria as potestades do ar, o que seria os principados, o que seria, né? Eu não vejo esse tipo de estudo dentro da congregação, principalmente, para No falar esse caso, tipo de coisa. no caso, esse Deus é inferior ao Criador de todas as coisas, no caso. E você Ele também criou. explicou lá em um vídeo que o Deus não criou nada. Foi outros que criaram. Como que? Explica um pouco. Antes de você explicar um pouquinho, irmão Andros, por favor, me perdoe, em nome do Senhor Jesus, me perdoe de coração, querido. Eu não sei mexer muito com isso daqui. Eu geralmente faço vídeos e live, eu sou meio ruim, não sei. O Andros queria entrar na live. Como que eu faço para. Tô mandando o link, ele não tá conseguindo entrar, Luiz. Como que faz? Eu acho que se ele aparecer para vocês, você tem que mandar o link e ele aceitar lá. Aí vai Eu aparecer a mandei. câmera. Ele apareceu Então, mano, o videozinho dele aí? eu Aí você tem que mandei, não liberar ele. apareceu. Ele falou que não tá chegando, que ele não consegue. Não sei por quê, Andros. Me perdoe de coração. Então, eu queria que você explicasse para nós, por favor, sobre essa parte. Esse Deus é inferior a um criador, tem um criador, mas o criador não criou o mundo. Como que é? Fala para nós aí isso daí. Então, dentro do judaísmo também tem a questão, tá, do politeísmo. O politeísmo é o que adoravam diversas entidades. Então, de determinadas regiões tinha nomenclaturas diferentes, Jeová, Javé, né, Yahweh, certo? Inclusive, o que chamam de Senhor recebe o nome de Kyrios, na Septuaginta, que é Baal, certo? E na Gnosis, esses arcondes, eles são, na verdade, os criadores da matéria, são eles que criaram o mundo físico, porque por trás disso, já respondendo a questão da reencarnação aí dentro do seu índice, tem a Não, não questão. responde a encarnação ainda não, que tá lá embaixo. Vai lá. É porque, assim, tem a questão da roda de Sansara dentro da gnose, que tem um pouquinho também com ligação com o budismo, que tem um pouquinho com os gnósticos, e tem um pouquinho dos espíritas, né? Ah, mas eu não acredito em reencarnação, né? Mas a reencarnação fazia parte da Bíblia até o ano 553. A gente vai chegar lá, não vou Isso. só para te esclarecer. Então, diz que quando a gente sai desse corpo, desencarna, ou seja, de existir na matéria, a consciência do ser humano nunca morre. A alma, né, do espírito do homem não morre. Então, ela sobe para regiões superiores, certo? E ali é convencida por esses arcondes, que são os criadores, a retornar e aqui poder consertar os seus erros até evoluir no estágio, só que nunca consegue, tá? A pessoa fica sempre errando, errando, fica presa nesse loop. Então, para se libertar desse loop, é só o autoconhecimento, a busca pelo despertar, o transcender, entendeu? Corretamente. Maravilha. Eu peço que agora nós encosta aqui na terceira pergunta, e dá uma lidinha nos comentários, por favor, que eu estou tentando, coloco o óculos para ler, mas não estou conseguindo, minhas vistas. Tá muito ruim. O Andros está falando bastante coisa. Eu estou vendo que é o Andros, mas não estou conseguindo entender. Por gentileza, responde uma por uma para mim. Olha, o Andros disse aqui, apareceu para ele lá o link, tá? O Defensores da Obra, com todo respeito, irmão Luiz Paulo, não está errado. Errado está o hospício que deu alta para ele. Eu estou dentro da palavra, né? Porque a palavra diz que
os que é considerado louco nunca errarão o caminho, né? Nem os loucos erram o caminho, né? Tá certo. E está escrito que é discernido, ele discerne tudo e por ninguém é discernido, então vai ser louco mesmo. Segura um pouquinho. Ô, Andros, eu mandei o link para você, mas não sei, aqui não apareceu nada para mim. Tô tentando, mas não tá Ele dando. disse que está Próximo. limitado. Na hora de entrar, está limitado. Então, eu acho que isso daí tem que fazer no início da live, né? Tem que ser feito no início, Eu não talvez, não sei, sei. geralmente quando eu fazia aqui, eu usava o StreamYard, né? Agora esse tipo Então. de aplicativo que você Esse, está usando, eu já não sei. esse é direto pelo YouTube, uma área, uma aba nova que surgiu e eu também não sei mexer. Peço perdão aí para o Andros. Se o Andros tivesse falado com nós tinha colocado antes, né? Aquela hora lá que nós reiniciou. Vamos lá, qual é o próximo comentário? Não, ele mesmo, não tem muito não. Ele mesmo está dizendo aqui, ó. Mas na hora de entrar, diz que está limitado. Só isso. Ah, entendeu, tá certo. Vamos então para o terceiro. Alguém quer deixar um comentário aí, alguma coisa? Pode deixar que eu Bastante leio. Tem bastante irmãos assistindo. Vou pedir que o Luiz Paulo lê por causa das minhas vistas. Eu tenho 10% de vista só, Luiz. Não consigo enxergar mais nada. Minhas vistas tá. E as letras que eu faço é todas desenhadas, Certo. desenhadas. E olha o tamanho das letras, ó. Muito grande e desenhadas, justamente porque eu não consigo mais enxergar. Não dá mais. Só Deus. Estou igual o cego de Jericó. Ei, vamos então para o terceiro. O que é para o Senhor o diabo, Satanás? Ah, ele é um ser, um espírito, um demônio, um Deus, um anjo. O que ele é? Pera, antes de você responder, chegou uma mensagem ali. Isaías? Você saiu da comunidade cristã? Van Não, Lilson? não, meu caro. Estou fazendo culto direto aí, ó, na culto online. Deus abençoe. Obrigado por irmão estar junto de nós. Depois dá uma maratonada aí nos meus vídeos do canal, você vai ver bastante coisa bonita. Obrigado por estar participando conosco. Vamos lá, Luiz. Então, o que é o diabo para você? Então, tem a questão das vertentes Lucifer, tem a questão demônio e tem a questão Satã. São três adjetivos diferentes. Lucifer é uma péssima interpretação pela maioria, tá? Apesar de não ter na questão da Bíblia, né, no tradicional que vocês têm, essa expressão veio do latim, tá? E significa portador da luz ou do conhecimento. Uma pessoa que busca muita coisa, né, a se aprimorar, a se despertar, ela se torna um luciferianista, que é visto como o lado maligno. Como eu falei, tudo que se opunha à Igreja Católica, que criou a Bíblia, tá? Não criou os pergaminhos, criou a Bíblia. Então, eram opositores. A palavra Satã significa opositor. Eu falei no meu canal algo bem simplificado para a pessoa entender, que um corintiano, ele é o oposto do São Paulino. O que gosta do Lula é opositor aos bolsonaros, né? O que torce para o Palmeiras, o que gosta do preto é opositor. Então, uma doutrina, por exemplo, os evangélicos que lutam contra as outras religiões, acaba sendo satãs das outras pessoas, porque são ao contrário. Tudo que levantava contra a Igreja Católica, né, era chamado de negativo, né? É um satã, é um demônio. A palavra demônio, já fiz um vídeo também no meu canal, explicando que é uma interpretação, uma adaptação para ídolos. Quando se fazia imagens lá no Velho Testamento, o bezerro de ouro, né? Você lembra da torre lá que desceram e fizeram um bezerro de ouro lá de pingentes? Aquilo era ídolo. Alguém começou, você já deve ter pregado a palavra do templo de Dagon, né? Dagon era um ídolo, Baal era um ídolo. Então, essa palavra foi erroneamente interpretada para demônio. Então, demônio não tem nada a ver com espírito, tá? E também, dentro do espiritismo, ou dentro dos terreiros que hoje eu entendo, não sigo, uma pessoa que morre, às vezes, ela nem sempre sabe que morreu. Lembrando, tá? Vou frisar aqui que a reencarnação fazia parte da Bíblia até o ano 553. Foi tirado por um motivo que nós vamos esclarecer aqui mais para frente. Então, a gente acredita
Ah, mas está escrito que ao homem está ordenado morrer uma só vez, porque foi modificado, foi imposto esse tipo de versículo agora, depois de uma reforma dentro da própria escritura. E uma pessoa que morre, tá? Ela perde o seu corpo de carne e algumas vão para o plano superior, né? Outras voltam na roda de Sansara e outras viram supostamente uma pessoa obsessora, um obsessor. O que é um obsessor? São pessoas que não sabem que morreu e às vezes precisam se alimentar de energias, certo? De egrégoras. Essas pessoas, ela encosta em pessoas depressivas, pessoas que estão pessimistas, e ali vira um obsessor que vai virar um parasita, um vampiro, um carrapato energético, vai te sugar através dos vícios, né, das drogas, da bebida, da pornografia. Uma pessoa não consegue se libertar de tudo isso, pode ser questão de um obsessor, que é o que chamam de demônio, mas na verdade é um espírito ancestral. Então tem pessoas, tá, lá do passado, que foram escravizadas, que perderam seus corpos e não evoluíram para um plano superior e resolveram ficar na linha paralela, na dimensão, na frequência. E essas pessoas acabam se tornando entidades, tá? As entidades, que é o que se manifesta nos terreiros. É claro que tem a questão de seres que não são simplesmente encostos. Tem a questão de seres intraterrenos, intradimensionais, tem várias frequências daqui para lá, certo? Então, demônio é uma péssima interpretação, é ídolo, é uma imagem, um artefato, tá? É uma estátua, certo? Estátua, lembrando que não faz efeito nenhum, não adianta o católico se curvar para uma estátua, ou dentro de um terreiro, alguém se inclinar para uma imagem, porque a imagem só vai carregar uma força energética por trás daquele objetivo, certo? Capeta, na verdade, Satã, na verdade, é opositor. Então não tem nada a ver. Eu acho que eu expliquei. Lucifer não tem nada a ver com o espírito. Um minuto. O senhor acredita que eles são físicos, metafísicos, são espíritos, são existentes, ou é só alguma fábula? Existiu aquela guerra no céu? Antes de você me responder tudo isso aqui, está vindo bastante comentário, eu queria que você lesse. Acredita naquela guerra do céu entre os anjos e foi lançado aqui para baixo e toda essa coisa? Lê primeiro os comentários, depois você me responde isso. Certo. O Andrews fez aqui, Luiz, eu deixo fazer uma pergunta. O que você acha que vai acontecer pós-morte? Tá? Eu acho que ele quer que eu falo se existe a tal do inferno, que é uma Então doutrina. vamos colocar isso daqui então na última então. Certo. Pós-morte. Pós-morte, beleza. Vamos então. Defensores É, da ente- obra diz: qual a sua opinião referente ao sono do justo? Congregação prega sobre a pós-morte. Dormimos o sono do justo ou o que você acha sobre isso? Que é referente à mesma pergunta do Andros, né? Beleza, a última pergunta, nós vamos falar sobre isso daí, Andrews. Quem mais perguntou? O Andros diz: o que você usa hoje no lugar da Bíblia? Tá. Racionalidade e espiritualidade. Então Eu essa você estudo já todo tipo respondeu, de né? crença vertente. Tá, essa você já respondeu. Racionalidade, espiritualidade e a Bíblia, depois você vai falar sobre a Bíblia aqui inspirada. Vamos lá, a Bíblia já está marcando embaixo aqui. Para vocês que chegaram agora, ele já respondeu sobre os agnóstico e gnóstico, sobre o que é Deus, já respondeu o que é o diabo, e ainda tem mais uma questão do que nós não estamos tratando aqui, de que é físico ou espiritual, se existiu guerra no céu mesmo, se acredita nisso ou não, tá? Depois nós vamos tratar se a Bíblia é inspirada aos olhos dele, sobre o 666, sobre pré-mídia e pós-tribulacionismo, que é o arrebatamento da igreja, sobre o que é Cristo aos olhos de um agnóstico, ou de um gnóstico, ou de uma pessoa estudiosa, um livre pensador igual ele, e também sobre reencarnação e encarnação. Encarnação e reencarnação. Sobre secretismo religioso, e agora a pergunta do Andros, que foi pós-morte, como que fica isso
na sua resposta. Vamos então, fala para nós o que você acha sobre essa queda de guerra no céu e se é físico, se verdadeiramente existe ou é só um mito, o que você fala? Bom, primeiramente, eu costumo usar os próprios versículos da Bíblia para refutar a própria Bíblia e ver a incoerência. Já que o personagem de Jesus dizia que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu às partes mais baixas, aí você coloca isso em prática para raciocinar e ver até que ponto tem relevância. Enoque foi transladado? Elias subiu uma carruagem mesmo? Moisés, Paulo foi até o terceiro céu? João foi até na ilha de Patmos transladado mesmo, arrebatado? Porque se ele está dizendo que ninguém subiu, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele foi para o paraíso, o ladrão? Então tem toda a questão. Quem viu uma guerra no céu entre seres para realmente escrever aquilo? Porque a religião começa justamente pelo achismo. Sempre alguém fala, eu tive uma revelação, Deus falou comigo, Deus mostrou isso para mim, e aí começa o motivo da crença, certo? Então, a questão de anjos gladiando, batalhando, é só você usar a racionalidade. Como que pode um ser que é onisciente, onipotente, onipresente, onisciente, para quem não sabe, é saber do resultado antes de acontecer algo. Não poderia ter evitado a própria morte do seu filho no futuro? Se o mal ele é totalmente inferior ao Criador, por que, que já não deu um fim nele? Por que, que já não exterminou lá desde que manifestou no céu? Um lugar que nunca habitou a maldade, houve a maldade entre os seres. Então não vejo questão e coerência nessa questão de anjos lutando, batalhando. Isso para mim é conto de carochinha, entendeu? E, a, e o diabo, físico ou não? É Não, espírito o diabo, existente ou não? no caso, a Bíblia sempre deu versículos, respaldos, principalmente o povo judeu, sobre o politeísmo, que era diversas divindades, entendeu? Entidades. Então, é complicado a gente achar que existe um único ser ou não, entendeu? Eu não sou aqui para falar se é isso realmente ou não. Então, a questão do diabo, que eu já falei, pelo menos a nomenclatura está errado, Satã está errado, Lucifer está errado, e a questão da punição, do inferno, também é a questão que vai chegar na questão do sincretismo. Porque É, quando a Bíblia ela é levada, os pergaminhos lá para Roma, tá? Os romanos, ou seja, os gregos tomaram posse desses pergaminhos dos hebreus, eles colocaram o sincretismo adaptando um monte de crença de deuses atrás dos versículos. Então, se você estudar a mitologia grega, tem a questão do deus Hades. Quem que é o deus Hades? É o que criou a doutrina do inferno. Nas outras doutrinas mais antigas lá do Egito, tem o deus Anubis, que é o que transportava da morte, da vida dos mortos para a vida. Então, o pano de fundo é que precisam estudar, não é simplesmente discordar de mim, é analisar. Ah, eu não acredito que nesse cara está falando, mas por quê? Porque você está no muro da ignorância e não é busca a profundeza do conhecimento, né? Não estou dizendo vocês aí, estou na, dizendo o na, pessoal. sim, na nossa confissão de fé diz assim, ó, nós cremos na existência pessoal do diabo e dos seus maus anjos, né? Então, nós, como cristão, como evangélico, cremos sim no diabo pessoal, como ele é pessoal, ele é Sim, uma o que existência. eu estou querendo dizer é que é só a nomenclatura que está errado. Não estou dizendo que não existe entidades, tá? Entidades é o que eu falei, pode ser de mundos inferiores, tá? Mas a questão diabo, de anjo que se caiu, se transformou num ser maquiavélico, ruim, isso não existe. Se por mais que um anjo caiu, ele continua sendo um anjo, entendeu? Não tem como ele Entendeu? se tornar mal, porque foi uma criação do Criador. Maravilha. Dá uma lidinha aí se tem mais alguma pergunta e vamos para a quarta questão. Não, não, só o defensor da obra diz que morreu, morreu não, meu irmão. Porque pelo que estou vendo, a única coisa que morreu foi o cérebro desse irmão. Olha lá. E diz que é crente, hein? Tá. Vamos lá, então. Quarto, a Bíblia, ela é expirada? Você acredita nela inspirada?
Como que você acredita? Porque você refuta a Bíblia dentro da própria Bíblia. Como que funciona isso? Seguindo o gnosticismo, como eu falei, você não precisa seguir o que querem, para você entender, querem aprisionar um ser criador dentro de livro, de página, de papéis, sendo que ele pode ter contato diretamente com o seu intelecto, com a sua mente, com o seu ser, mas não. As pessoas acreditam que a salvação só vem através de um livro. Se você não seguir um livro, ter acesso àquele livro, serão, entre aspas, condenadas, né? Então, para mim, não faz sentido. E outra, considerar que a Bíblia é inspirada, então, eu te pergunto, você acredita na pregação de um papa, de um padre, né? Que tem vídeos na internet dizendo, ele pegando a Bíblia e falando, isso aqui é o fracasso de Deus, no sangue de Jesus a sangue pagão. Por que o padre fala isso? Será que as mesmas mãos que mataram milhares na Inquisição, nas cruzadas, nos cavaleiros templários, no comércio de indulgência, vendendo contrato para salvação, perdão de pecados, se enriqueceram do ouro, essas mesmas mãos que escreveram a Bíblia, você acha realmente que ela é inspirada? Você só vai achar que ela é inspirada quando você está na inocência, não tem conhecimento. A partir do momento que você estudar o passado, os ídolos, o sincretismo, ver o pano de fundo na construção do Jesus, tá? Por que judeus não acreditam em Jesus? É uma coisa para você interrogar e perguntar, mas por que não acredita? Tem um sentido, certo? Por que os gnósticos não acreditam em Jesus? Simplesmente tem vários tipos de vertente de Jesus. Tem o Jesus histórico, tem o Jesus de pano de fundo comparado aos Césares, imperadores da época de Roma, né? Que é o caso de Flávio Josefo, né? Dionísio. Tem a questão do Jesus que aclopado nele, né? Sincretizado nele, vários mitos como Tamuz, como Apolo, Apolônio de Tiana, Serapis Christi, né? Que mais? Tem Esos, do Deus Gaulês. Meu canal dá todo esse suporte explicando com imagens, com fonte, com vídeo. Fora dentro do candomblé, que ele é chamado de Oxalá, a mesma imagem que a Igreja Católica usa, né? Dentro dos terreiros, os pais de santos chamam ele de Jesus também. Toca tambor e canta em nome de Jesus. Como que você vai dizer? Expulsa demônio em nome de Jesus. Salmo 91 sendo utilizado para fazer macumba, amarração. É, Entendeu? de- Então, Voltamos. Segunda parte do que nós estávamos questionando, né? A primeira nós falamos sobre o que é agnóstico, a segunda, o que é Deus, a terceira, o que é o diabo, a quarta, você crê na Bíblia, se ela é inspirada por Deus ou não. Vamos para a quinta, 666, Luiz. O que você fala sobre 666? eu trouxe algo aqui, ó. Vou até ler um rascunho que eu fiz aqui. O número 66, tá? Também ele é citado lá em 1 de Reis, capítulo 10, versículo 14. Aliás, sim, 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. E também em 2 Crônicas, versículo 9, aliás, 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 3. Lá em 1 Reis 10, 14, está escrito: o peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano era de 666 talentos de ouro. Já em 2 Crônicas 9, 13, o peso do ouro que se trazia a Salomão, cada um era de 666 ouro. Nesse contexto, o 666 aparece no Novo Testamento, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, que muitos acham que é o número da besta. Só que, na verdade, está falando, tá? A gente tem que entender que no hebraico é diferente da linguagem portuguesa, se lê da direita para a esquerda. E na nossa língua, lê da esquerda para a direita. Então, como ali está falando, citando como alicerce o Velho Testamento, tá? De condições monetárias. Está falando de dracmas, na época do Império, né, mais antigo.
Então, para mim, o número da besta está ligado, né, o que chamam de número da besta, a um governo que vai controlar a questão monetária. Já em Apocalipse, quando é citado, né, a questão do número da besta, tem entre os 4 cavalos também um que controlava o denário. Então, eu comparo com a nova ordem mundial, né, o que chamam de império de anticristo, ou seja, a novas IAs do futuro. Temos agora, chegou no Brasil, um tal de Drex, que se você analisar o Drex e comparar com o Mondex, fazer um estudo sobre Mondex, tá? Até o número X do algarismo romano é número 6. Olha só que interessante. Vai ver que tudo está ligado, tá? Quando se fala de chip, código de barra, né? As pessoas se transformando no governo do Elon Musk em andrógenos, né? Transmutação que fala, a profecia de Daniel, unir barro com ferro, né? Então, no caso, acho que futuramente, num único governo, o ser humano vai ser controlado por essa espécie de dinheiro digital. Então, responde o que significa o número da besta, né? É ligado ao dinheiro, a condições, a um código de barra, uma espécie de código de barra, um chip, entendeu? Correto. Vamos para o arrebatamento. Luiz, como que você vê o arrebatamento? Você acredita que vai ter uma tribulação, uma falsa paz, e depois entra a grande ira de Deus? A igreja de Cristo, ou de Deus, ou da forma que você crê, né? Ela vai ser arrebatado antes dessa tribulação, neste início do governo da besta, do anticristo, etc. e tal. No meio dela, vai ser arrebatado no meio como mid-tribulacionismo, mid-tribulacionista, no meio desta efusão aí de dinheiro, 666, governo, ordem mundial, essas coisas todas. Aí Cristo vem em nuvens de glória e arrebata a igreja no meio disso? Ou você acredita que é no final, como pós-tribulacionismo, acredita que no final de tudo vem esses 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, 7 anos, falsa paz, guerra, não sei o que, papai, depois vem o arrebatamento. Fala para nós. Bom, quem estuda, geralmente, quando chega na questão de Margaret MacDonald, ou Ellen Wright, ou John Nelson Darby, esses são os nomes principais para a questão do arrebatamento pré-tribulacionista. Na verdade, eu não vejo a questão coerente de pessoas serem ressuscitadas, né, no tocar de uma trombeta, se levantar, pessoas que morreram desde lá do início da criação do mundo, se levantar do pó, já nem existe sim, mas para Deus tudo é possível. Ali, na verdade, é uma interpretação de pessoas que se despertam para sua essência interior, elas ressuscitam a sua mente, né, o seu intelecto, o seu despertar racional, a sua consciência, e é arrebatada do sistema, é tirado para fora, é arrancado para fora da bolha, né, da caixa. Então, na questão de arrebatamento, essa doutrina de arrebatamento pré-tribulacionista, até porque não faz sentido, né? Tem um versículo em Apocalipse que diz muito claro: quem são estes e de onde vieram? Eles vieram da grande tribulação. Então, significa que não existe pré-tribulacionismo. E para mim mesmo, que já estuda a questão gnóstica, acho que não existe nem até, você é ousado falar isso, não existe nem a questão de juízo final, não existe a questão de arrebatamento, não existe a questão de ressurreição, não existe nada disso. O que existe é conforme o que você vibra em vida, tá? As suas obras, eu chamo de vibração, aquilo que você atrai, agrega, pratica, né? Faz o bem, é o que vai te colocar numa dimensão harmônica ou numa dimensão densa, que é o que chamam de nomenclaturas: Hades, Sheol, Tártaro, Inferno, né? Abismo, ou lugares umbralinos, né? Que são regiões ali densos, de frequência negativa, que não tem
a harmonia. Se vai ficar eternamente, já é outros 500. Se vai ficar ali temporariamente e quer evoluir para um plano superior, também não sei. Porque por mais que um aborde uma questão, outro aborde um outro aspecto de ponto de vista, eu tenho que ser verdadeiro e dizer para vocês que ninguém tem 100% de convicções para dizer é isso aqui, ó, entendeu? Todos têm especulações, certo? Então, na questão de arrebatamento, para mim, não faz sentido, né, o Messias vir e levar, até porque embutido nesse tipo de resposta tem a questão tecnológica que estão criando o tal dos projeto Blue Beam, que é usar o céu como um lugar de Cenário, um hologramas cenário. para isso, exatamente, e fazer a simulação de ataque alienígenas, ou simulação da volta de Cristo com milhares de anjos, ou lá no hinduísmo, Krishna voltando, e conforme cada religião trazia ali para que as pessoas acreditem nessa questão de arrebatamento, né? Os poderes da tecnologia, que até o próprio Messias diz, né? As potências do céu serão abaladas. Então, eu acho que já é um tipo de tecnologia para enganar realmente a humanidade. Maravilha. Vamos para o oitavo. O que é Cristo para você? Jesus Cristo. Como que você vê isso daí? Tem a vertente da interpretação que existiu vários tipos de avatares do mundo espiritual enviado à Terra, como é o caso de Cristo, como é o caso de Buda, como é o caso de Krishna e vários outros, foram apenas avatares, tá? Então, Cristo não é diferente dos demais. Como tem a questão que eu citei na outra live, tá? Citando a questão gnóstica, que Cristo ele é apenas um ser espiritualizado, um ser espiritual. Também, atualmente, tem nascido várias interpretações que aí sim eu acho herética, dão o nome de Sananda, misturando com a ufologia, dizendo que ele é um ser intergaláctico, mestre da raça fraternidade branca. Eu acho que você já deve ter ouvido falar disso ou estudado isso, né? Para mim, eu não acredito que Jesus seja um ET, ou que veio, ou que virá, entendeu? Não acredito nessa possibilidade. Mas, para mim, ele é apenas um arquétipo, ele é apenas uma egrégora, ele é apenas um estágio espiritual, ou é simplesmente uma divindade que nunca veio em carne e sim ensinou seus ensinos através da espiritualidade, a sã consciência, certo? Você não acredita que ele nasceu no ventre de Maria? É uma coisa, se é considerado muito celestial, para nascer dentro de uma pessoa gerado por um demiurgo, um arconde, um corpo, uma carne, você entendeu? Não faz muito sentido. Tem a questão também, tá? Jesus Pantera, não sei se você já ouviu falar, esse soldado romano, que é um livro apócrifo que foi descartado pela Igreja Católica, tem temas de filmes também, de Hollywood, sobre isso, que Jesus seria filho de um soldado romano, né? Aí eu já não sei. Eu sei que existe esse livro apócrifo, entendeu? É. É, Antes de nós ir para a nona, o Andrews mandou uma mensagem ali, vê se é uma pergunta. Essa crença de avatares é um ensino de Blavatsky. Como eu te falei, tem várias coisas misturadas, né? Sintetizadas de Tá. avatares. Eu disse que é uma das vertentes, eu não afirmei que foi a questão de informação, né? É, vamos para a nona? Sim. Encarnação ou reencarnação. O que você Sobre fala? reencarnação, tá? Deixa eu aqui também ler meu rascunho aqui para te informar com mais precisão. Eu fiz um vídeo bastante interessante no meu canal, que é a respeito, tá, de Justiniano, no Império Bizantino, e a sua esposa chamada Teodora, tá? Ali na descrição, você lê assim, ó, a imperatriz Teodora foi acusada de assassinar as suas ex-colegas prostitutas, certo? Ela tinha ali as suas amigas prostitutas. E para se livrar disso, até o ano 553, tá? Os cristãos primitivos acreditavam
na reencarnação. Essa doutrina foi retirada da Bíblia. Até porque eu poderia citar versículos aqui para abrir a mente do cristão que não acredita, quando o suposto Jesus perguntava: quem vocês dizem que eu sou? Teve discípulo que disse: tu és o Elias, né? Teve condições que o próprio João Batista dizia: eu sou o espírito de Elias, encarnado nele. Você já leu essa passagem, você é pregador, Isaías, você conhece muito Jesus, bem essa passagem. Jesus que falou isso. Jesus falou assim: eis que Elias já veio no Exatamente. espírito de João, João Batista veio no espírito de Elias, mais ou menos assim. Então, a Teodora, que era a esposa de Justiniano, tá? Foi uma das mulheres mais poderosas da história do Império Bizantino. Ela, no ano 553, é só estudar a questão dos concílios, teve 21 concílios. O que são concílios? São a reunião ecumênica de 318 bispos, padres, monges, inclusive os essênios. Muita gente só fala do concílio de Nicéia, né? E esquece dos demais concílios. Então, tem o concílio que teve Tertuliano, que criou a questão da Trindade, é só vocês estudar Tertuliano. E teve a questão do segundo concílio de Constantinopla, justamente com essa Teodora, que exterminou essa doutrina da reencarnação e adaptou à doutrina da ressurreição dentro da Bíblia. Certo? Você Sim. acredita na ressurreição, na reencarnação, na encarnação? Você explicou sobre o estudo. Agora eu quero saber o Luiz Paulo. Luiz Paulo, o que acredita? Na reencarnação? Na encarnação? Éramos anjos? Tem muita gente que acredita que nós éramos anjos, né? E encarnamos aqui para poder provar o que realmente somos, para poder voltar para onde nós éramos, ou ficar nessa terra. A reencarnação é você ficar vai e volta, até chegar numa estatura perfeita. A ressurreição é uma vez só. Morreu, ressuscitou com Cristo e viver eternamente com Ele. Qual das três o Luiz Paulo acredita? Eu acredito, como eu falei, conforme as suas obras, ou seja, eu chamo isso de vibrar, aquilo que você faz em terra, nesse avatar, é o que vai te direcionar a uma dimensão conforme aquilo que você vibrou em vida. Quando eu falo vibrar, o que você praticou aqui, através das obras, através dos seus pensamentos, né, através dos seus gestos. Se você foi uma pessoa humilde, se você foi uma pessoa boa, ajudou o próximo, não julgou, não condenou, não teve rancor, se livrou dessas correntes invisíveis, automaticamente o seu espírito, ao desencarnar, não passa por esses ditos demiurgos que eu citei no início da live. Já vai direto para dimensões superiores, tá? Vive outras experiências até chegar ao fim de tudo, ao pleroma, tá? Agora, uma pessoa que faz coisas ruins, né, diariamente no seu corpo, ele não aprimorou o suficiente. Então essa pessoa, segundo o gnosticismo, ela precisa retornar na roda de Sansara, ela é enganada, tá? A voltar para consertar. Por isso que pessoas nascem deficientes, outras com problema. Talvez uma pessoa que nasce sem as pernas, né? Ou nasce sem os braços, no futuro no passado, aliás, foi um cara que roubou, aí nasce sem as mãos na vida próxima, né? Isso é chamado de karma. O cara que nasce com o Dharma, porque pessoas nascem tão ricas, né? Nasceu num berço de ouro, a própria vida dando um pagamento, bonificação, porque na vida anterior ela foi uma pessoa que ajudou várias pessoas. Então, mas no meu aspecto, tá? Não existe questão de juízo final, não acredito em questão de condenação. Para mim, se o que você vibrou em vida, você passa direto pelos arcontes, você fura essa bolha, esses tipo de governantes do cosmos, e vai direto viver outras experiências em outras dimensões. Agora, se você é uma pessoa que vibrou coisas ruins, você tem que ficar voltando aqui, reencarnando aqui, voltando aqui nessa vida presente. É nisso que eu acredito, porque foi tirado isso da Bíblia, entendeu? No meu estudo que eu busquei, isso foi excluído das páginas da Bíblia, até o ano 553.
aniquilação ou vida eterna? O que você acredita? Eu já fiz vídeos sobre aniquilação também, citando vários versículos da Bíblia, tá? Já fiz vários vídeos sobre isso. É questão de tradução, de se pegar Bíblias mais antigas, versões, e é mais coerente ficar do lado da aniquilação do que do lado da questão da vida eterna. Porque, não que eu estou entrando em coerência, estou te dando supostas opiniões. Porque se a gente reforçar ou acreditar nessa questão de vida eterna, você está falando que Deus não é bom, Deus é mau. Imagina ele na eternidade, ele exige que você perdoa 70 vezes 7, o seu próximo, né? Só que, por outro lado, no futuro, ele vendo pessoas sofrendo eternamente e te ignorando, você pedindo misericórdia, não, simplesmente eu vou te condenar porque você não me aceitou, me ignorou. Se somos influenciados por ditos espíritos, deveria cobrar dos verdadeiros espíritos, já que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados. Por que não cobra dos principados, em vez dos seres humanos que são influenciados? Então, nós não somos inimigos. Então, essa questão de sofrimento eterno não faz sentido. Para mim, não existe nem questão, tá, de condenação eterna. Para mim, é o que eu te falei, uma pessoa que vibra ruim vai para lugares densos, frequências baixas, negativas, sem ausência da plenitude. Então, ali a pessoa tem a chance de evoluir para sair daquele lugar. Se ela não evoluir, simplesmente ela vai ficar ali, passando um lugar ali. E a Terra sempre vai existir. Tem pessoas que vão viver em dimensões paralelas, entendeu? Vira encosto aí, vira parasita energético e fica aí vagando, entendeu? Corretamente. Luiz, dá uma lidinha nos comentários, nós responde e vamos para as últimas duas perguntas. O defensor do evangelho, querido, as declamações, os hinos, as pregações que você escreveu e pregou, foi tudo mentira? Foi. Era questão de PNL, era questão de programação. Eu estava seguindo programações como vocês estão seguindo atualmente. Quando você quebra a programação, você entende fora da bolha, fora da caixa, fora da mentira, tá? Você foi Então, muito aqui, corajoso. Você foi muito corajoso agora, hein, Luiz? Foi muito corajoso. Luiz, peraí. Peraí, Luiz. Antes de você ler, você foi corajoso, você foi espontâneo. Ah, era mentira que você leu? Era mentira, acabou. Foi espontâneo. simplesmente Porque porque assim, Jesus não existe, cara. eu vou falar para você, quando eu ouvi as suas declamações, aquela da formiga, aquela da sabedoria. Rapaz, eu parava, ficava chorando, ficava feliz, eu entrava num estado nirvana, sabe? Entrava num êxtase espiritual, porque eu te conheço, Luiz. Eu te conheço. E, e eu sei que você era embriagado do dom de Deus. Você dormia e no meio da noite você acordava tomado por aquela virtude, por aquele tronos, por aquela espiritualidade, e aonde saía toda esta inspiração divina. E agora você dá um choque de realidade dessa forma, você falar, era mentira? Você me deu até um É choque que, na aqui. verdade, Isaías, eu acho que quando você formula uma, uma palestra, uma oratória e encaixa as coisas perfeitamente, um tipo de texto, fora de Bíblia, estou dizendo um palestrante, você consegue comover corações quando você encaixa perfeitamente aquele texto. Então, aquilo ali era apenas questão de poesia, um pouquinho de metáfora, um pouquinho de parábolas, um pouquinho de comparações. Como ficou muito bem encaixado, a gente sempre tem costume de espiritualizar tudo, mas era questão de apenas usar inteligência. Eu posso contar aqui uma historinha bem formulada e comover corações. Isso não significa que eu estou sendo inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Luiz, dá uma lidinha nos demais e eu quero voltar nessa questão, rapidinho. Vai lá. Certo. Bom, aqui o Renan Roma diz: essa crença de Jesus, filho de Pantera, surgiu no século II por um filósofo pagão
Celso escreveu que o pai de Jesus era um soldado romano chamado Pantera, mas isso surgiu quando o latim começou. Lá em Roma, sobrepor o grego foi conclusão entre as palavras gregas panther, que significa pantera, panteros. Bom, aqui ele está me dando, tá, o parecer dele, o conhecimento sobre o que eu citei, sobre o pai de Jesus ser um soldado romano. Essa teoria, que inclusive é um filme, tem livros sobre isso e tem livros apócrifos sobre Dá, isso. dá uma explanaçãozinha. Se esse pai de Jesus era um romano, quem era a mãe? Era Maria? Maria, que na verdade até Maria é um nome distorcido do hebraico, é chamado de Miriam, né? Não é Ah, Maria, é Miriam. então, no caso, ele teve relação com ela ou ele foi marido dela? Não, ele teve relação com ela e gerou o Jesus, que nem sabia que era um ser espiritual, que só veio descobrir aos 33 anos de idade, que inclusive sobre isso também tem um arquétipo, né? 33 anos se despertou o Cristo, ou muitos dizem que foi crucificado com 33, que inclusive é o grau da maçonaria, né? O máximo, né? 33 é o grau máximo, né? Então tem um sincretismo por tudo isso. Entendeu? Mas esse também foi ressuscitado, mesma coisa. Para mim, meu ponto de vista, Isaías, pegaram simplesmente um homem qualquer que tinha alguns poderes, vamos dizer, sobrenaturais ou paranormais, ou dom de cura, ou alguma coisa assim, como existe outras pessoas no dia de hoje, né? Tem algumas coisas, e divinizaram ele como filho de Deus, você entendeu? Porque, para você entender meu ponto de vista, vamos supor que o Isaías aqui nasceu no Brasil, e de repente alguém lá no Japão, lá na Eslováquia, resolve contar a história do Isaías. Vou montar um livro e vou contar a história do Isaías. A que ponto de precisão essa pessoa do outro lado do mundo vai ter para contar as ações que você fez? Então, o Jesus, que na verdade é outro nome, porque o J só existiu muito tempo depois por Pedro de la Ramé, tá? Não Com pode ser licença, Jesus. com licença. Enquanto você vai falando, eu só vou pegar um negócio aqui. Pode falar, por favor. Outros dizem que a interpretação de Jesus veio do aramaico. Aramaico, eu já fiz um vídeo no meu canal, que é uma linguagem deturpada, tá? Porque o povo hebreu, quando foi levado cativo para o Egito, foi lá levado para a Babilônia, os hebreus se misturaram com o pessoal da Babilônia, e aí nasceu a linguagem aramaica. Então, Yeshua também é um nome errado para o nome do que chamam Jesus, tá? É uma péssima interpretação. Eu também faço a diferença dos hebreus para os judeus. Judeus, ou judaísmo, ou judaicos, também é errado, porque no hebraico não tem letra J. Não existe letra J, nem vogal, nem pronúncia. Então, Jesus, ou Jerusalém, anjo, Jó, Josué, enfim, é outro tipo de assunto que vai longe. Então, respondendo a sua pergunta, tá? Jesus é um personagem criado por Roma, cara, com vários panos de fundo dentro do sincretismo, que a gente vai falar daqui a pouco, atrás do personagem, do nome dele, né? Tem vários tipos de vertentes, certo? Luiz, não fica triste comigo, mas eu Sim. preciso te perguntar uma coisa diante desse assunto. Aquele que não confessar que Jesus é o Filho de Deus, vindo, nascido de mulher, de carne, é anticristo, a palavra fala. É outro ponto, a Bíblia também diz que aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus será salvo. De verdade, você não tem medo de uma hora você estar falando um negócio desse e for realmente uma blasfêmia? Porque a blasfêmia é não crer que Jesus é Filho de Deus e veio para salvar a humanidade. Você não tem medo disso? Se Desculpa eu de eu entrar nisso, eu não tava no nosso não, cronograma, mas você falando, me toca um assunto desse para tratar. Fala. é que, na verdade, se você estudar os panos de fundo, a história, os personagens, para criar o personagem Jesus, até mesmo o nome, né? Você tem toda a audácia, você furou a bolha, você entendeu? Você não tem medo de questionar, de indagar. E seria muito infantil eu, como ser humano, frágil, fraco, errante que sou, infantilidade de um ser sublime,
eu vou condenar porque ele não acredita em mim. É infantilidade isso para mim. Não faz coerência. Eu vou condenar porque ele não acreditou no meu nome. Vai condenar o quê? Eu vou condenar. Eu coloquei uma figurinha uma vez no meu Facebook. É um meme que tinha assim: abre a porta para eu te salvar. Salvar do quê? Da ira que eu mesmo vou condenar a terra. Então não faz sentido esse sentido. Eu vou te condenar porque você não crê em mim. É infantil isso. Porque Tá certo. Jesus foi colocado à força, invadiram terras, queimaram cidades, mataram pessoas. Joga aí no Google, né? Busca aí, joga assim: Santa Inquisição, Já, ferramentas. estu... já E estudei veja as sobre isso. histórias, veja as ferramentas que tem para torturar pessoas. Então, em nome de Jesus, mataram muita gente. Até no protestante, Martinho Lutero se envolveu com maçonaria, Cavaleiros Templários e outras coisas. Entendeu? Então, você crê só no Jesus do que o sistema te ensinou, superficial. Porque quando você tira o tapete e levanta, tem muito podre por baixo da história. Muita gente morreu em nome de Jesus. Então, Eu já aderir a eu essa sei. crença, um pouco eu faço assim para você, ó. Ô, Isaías, entra para uma quadrilha minha, tem pessoal que rouba, tem outro que faz isso, faz. Só de você andar comigo já é complicado, né? Diz o ditado: diga com quem tu andas e direi quem tu é. Se a polícia me parar na rua e você estiver comigo, eu estiver com droga armado, você vai ser responsável também, vai ser ajudante, tá ali envolvido. Então, quando você adere a esse tipo de doutrina que matou um monte de gente, tem versículo que fala: sai fora, sai dela, para que não sejais participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Como ser participante? Quando você compra uma doutrina que você não indaga, que você não questiona, que você não analisa. Você compra aquela mercadoria pronta e é isso que eu acredito, pronto. É igual eu torcer para um time de futebol. Eu torço para o Corinthians, pronto, acabou a tua vida por ele. Não mudo de time. A fé é a mesma coisa, a crença é a mesma coisa, entendeu? Tá certo. Luiz, dá uma lida aí nos próximos comentários e nós vamos falar sobre as duas últimas aqui. O Renan Roma diz sobrepor o grego e foi conclusão entre as palavras gregas. Tá, mas o grego é o complicado, eu combato o grego. Tem um monte de gente que fala contra a Bíblia, os ateus, eu não sou ateu, tá? Mas a pessoa se entope de latim, que é uma linguagem pagã, se entope de grego, estudar grego é um lixo. Se estudar aramaico é lixo, é linguagem pagã. Judeu fica estudando hebraico moderno, cheio de sinais maçoréticos, é lixo. Então nunca vai chegar à verdade. Tem um monte de coisa para você se despertar mais fundo, entendeu? O defensor do evangelho diz assim: eu sou apoiador de buscar o conhecimento. Porém, tem coisas que não é conhecimento terreno, mas é experiência entre homem e Deus. Mas as pessoas estão buscando tanto conhecimento e estão esquecendo de buscar a intimidade com o próprio Deus. Eu sei que tudo que é Deus faz na minha vida, tudo que ele me revelou não é mentira. Quem provou do Espírito Santo verdadeiro não tem como negar que ele não existe. Então, eu não disse que Deus não existe. É aí que as pessoas confundem e acham que eu não acredito. Eu não disse que eu sou ateu, eu acredito, tá, na divindade. Eu apenas abordei a nomenclatura, Deus, Jesus, tá? A essência do Criador, tá? Do divino, eu apenas não chamo de Deus. Eu disse que Deus veio de Theos, teologia, Theos, Zeus, tá? Então é isso que as pessoas precisam pesquisar, sair da caixa, que Luiz, a Bíblia ela foi escrita por padres, cara, padre que torturou um monte de gente, se enriqueceu. E a mesma Luiz, mercadoria é o que estão vendendo hoje, através do ministérios, entendeu? se eu te pedir uma coisa aqui, se você quiser fazer, tudo bem. É, Você disse que você consegue montar ali e acaba saindo uma frase bonita. Você foi um declamador e um dos melhores declamadores que a congregação já teve. Eu lembro que teve o Schmidt, né? Na Engenheiro verdade, o Schmidt. Robson Schmidt foi o primeiro, né? Depois eu fui o segundo e hoje virou É, febre. mas eu tô falando de classe. Sim, O Rob Schmidt foi o primeiro, mas não teve uma classificação como a sua. Quem teve o privilégio de ouvir sabe do que eu estou dizendo, né? Então, na ponta da espada tem um mel, né? Então, eu gostaria que, se você pudesse,
Monta um pedacinho aqui para nós ver como que era, os que não tiveram o privilégio de ouvir, você falar alguma coisa assim meia pequena Agora e inspira. agora você me quebrou as pernas, pegou eu meio de surpresa, mas é igual fazer uma poesia de uma música, entendeu? Tem um momento que você tem aquele silêncio e vem palavras para te encaixar ali e você formalizar, entendeu? Mas eu sei que No é, momento eu tô sem inspirações, velho. você é compositor, você é cantor, você canta rap, você faz os rap, você acho que trap também, né? Trap Não, também é você só rap faz? mesmo. Só rap, você também faz poesia, você fez inavúcio, você faz declamação, mas faz uma poesia, um pedacinho, só para o pessoal ver que eles nunca. Eu acho que os que estão no meu canal, um ou dois ou três que sabem, porque faz muitos anos, né, Luiz? Não, solta aí um pedacinho, alguma Não coisa. sei, velho. Vou ficar te Ah, devendo dessa vez. Vou ficar te faz aí, devendo. você não consegue, na inspiração do que você acredita hoje, falar alguma coisa? Não, eu até consigo, mas é que no momento, assim, eu tô com a mente Tá bom. vazia para estar fazendo no momento. Mas eu consigo, mas no momento eu tô. Tá com vergonha. Então tá bom. Vamos para as últimas duas perguntas. É, secretismo religioso. Vai lá. Quando se fala de sincretismo, as pessoas só sabem utilizar a questão da Umbanda quando usa aquelas imagens, que eu acredito que até infidelidade da parte dos umbandistas, tá? Já que eles acreditavam que os seus ancestrais tinham cor escura, negra, né? E utilizar imagens europeizadas dentro dos seus terreiros. Só que quando eu falo de sincretismo, vai mais além sobre isso. Quando eu falo de sincretismo, é o quê? É você pegar antigos mitos, antigas histórias, antigos deuses, antigas tradições e atualizar, renovar numa nova roupagem, certo? Mantendo aquele mesmo mito vivo, ou Deus vivo, ou aquela egrégora viva. Por exemplo, o Jesus e a Santa Ceia, o partir do pão, a caristia da Igreja Católica, né? Ela é uma tradição muito mais antiga, chamado de mitraísmo. Os mitraístas, o que, que eles faziam? Mitra foi um personagem, né, um mito que existia, que falam ter existido, e que ele matou um boi e consumiu a carne do animal e bebeu o sangue do animal. Isso virou liturgia. Passou muito tempo depois, os mitraístas substituíram a carne do animal por um pedaço de pão e um pedaço, em vez de beber o sangue, está bebendo vinho. Isso foi acoplado pela Igreja Católica dentro do cristianismo, certo? Que, na verdade, se é que o Messias teve em carne ou não, ele praticou, na verdade, o agape, a festa agape, é uma festa tradicional da época, que é dividir uma refeição com os pobres. Tem dois tipos de interpretação nisso. Quando você divide conhecimento com seu irmão, eu estou praticando o partir do pão. Quando eu estou aqui dividindo com vocês um entendimento, né? O Messias dizia: fazia isso em memória de mim, distribuir minha palavra, distribuir o conhecimento, certo? E ou se não, você suprir o pobre, o necessitado, e não virar uma liturgia dentro de um templo religioso, comendo um pão, bebendo um vinho, achando que está comendo o corpo do Messias. Porque se é que o Messias teve, ele já foi massacrado no madeiro. E você acha bonito mastigar ele com a boca, triturar ele com a boca? Então eu falo disso, é sincretismo, é pegar um ritual de uma crença pagã e aclopar de pano de fundo atrás de algo que acham ser divino, foi mandamento, entendeu? Então, quando eu uso tanto o Jesus comparado a Mitra, comparado a Amon-Ra, comparado a Tammuz, comparado a Apolônio de Tiana, são personagens que lá no passado, tá? Por exemplo, você pegar Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, ele andou em cima da água. Se você pegar a história, por exemplo, do deus Baco, quem que é o deus Baco? Tá? Quem que é Dionísio? Dionísio, ele multiplicou, aliás, ele transformou a água feita em vinho. O deus do vinho representa o deus Baco.
como a Igreja Católica é chamada da grande prostituta, a mãe de todas as meretrizes, a mãe de todas as doutrinas, substituindo a palavra, de todo tipo de cristianismo, de todo tipo de fé cristã, vocês praticam rituais que, na verdade, são de tabela paganismo. Isso é sincretismo, entendeu? Então, eu usei aqui o exemplo do terreiro, que a nego acha que sincretismo é só através de imagens lá de orixás, que, por exemplo, dentro da igreja católica, tem vários tipos de imagem, como é o caso de São Jorge, né? Como é o caso de Maria, como é o caso de Jesus, e é utilizado as mesmas imagens dentro do terreiro de Umbanda. A Umbanda é considerado cristã, embora o cristão não considere irmão em Cristo, né? Já que o próprio Cristo disse, aquele que não é contra nós é por nós. Então, na teoria, tá? Na prática, não funciona bem assim. E dentro dos terreiros, por exemplo, Jesus é chamado de Oxalá. Quantos pregadores de púlpito falou, Oxalá essa palavra vai se cumprir, Oxalá essa profecia vai cumprir na tua vida, Oxalá essa promessa vai, entendeu? Então, Oxalá dentro dos terreiros, e Deus é chamado de Zambi, você entendeu? Então, isso é sincretismo, é adaptar o mesmo ser de uma crença dentro de outra crença, só mudando a roupa, entendeu? Última pergunta. Se ninguém tiver mais na live aqui escrevendo alguma coisa, aí a gente vai fazer a última pergunta aqui, que foi do Andros. Eu não sei, eu acho que o Andros foi dormir, né? Provavelmente, não está aqui não. Tá certo. A última pergunta sobre o. Talvez ele veja a live depois. Pós-morte. Que eu acho da pós-morte? Bom, acho que Você essa deu, pergunta você deu uma pincelada lá em cima, né? já foi Mas para ficar respondida, bem. a questão Então, da reencarnação e a ressurreição são aspectos diferentes, né? Até porque eu não vejo coerência uma pessoa ser ressuscitada ao tocar da trombeta, já que a Bíblia diz, ou o próprio crente concorda, que no céu tem versículos que falam que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus, não podem herdar o reino dos céus. E já que a carne é feita pelos demiurgos, é má, é maligna, a carne milita contra Deus, conforme o versículo, então para que ressuscitar a carne? Não faz sentido. Então tem muita incoerência dentro da própria Bíblia, entendeu? para finalizar, você se arrepende de ter saído da congregação, do cristianismo, de tudo isso? Ou você é daí para frente mesmo? Como que é? Jamais eu me arrependo, entendeu? Não me importo com críticas, com julgamentos, com, enfim, pedradas. Por quê? Porque elas não fazem nem cócegas para mim, entendeu? Acho que uma pessoa que se desperta da bolha, automaticamente as pessoas vão ter como louca. Por quê? Porque, infelizmente, o raciocínio de muitas não acompanha, elas estão presas em templos, né? Estão presas em dogmas, em doutrinas. Então, acho que a melhor coisa é quando uma pessoa se desperta. E como diz o ditado, quem não desperta pelo amor vai pela dor, né? Assim, quando diz que vem para a igreja, vem para a graça, vem para a doutrina. Acho que uma pessoa, depois de desperta, que cair a ficha, que ela tomar uma decepção, ou ela passar a estudar e acordar, ela vai ver que tudo é fantasia. Tanto a Bíblia, tanto os personagens, como Harry Potter, são a mesma coisa. Alguém defender sua crença e falar que é real, mas provar na prática, é outros 500, já que o próprio Messias diz, né? Vós farais obras maiores que a minha. Eu não vejo um crente andar em cima da água, andar dentro de um peixe 3 dias, entrar dentro de uma fornalha, fazer uma cobra falar, né? Eu não vejo um crente curar alguém com síndrome de Down, um paralítico, eu não vejo um de braço amputado voltar ao normal. Você pedir para ele, dá um exemplo para nós aqui, fala um hebraico aqui para mim ouvir, uma linguagem mandarim. Então, mas eu só falo se Deus. É tudo blá blá blá, entendeu? Então, na prática, ninguém consegue provar. Então, eu prefiro seguir minha vertente, certo? Livre de correntes, de dogmas. E eu não preciso ninguém me condenar. Eu sei das minhas consequências. Se eu vou ser designado a uma região melhor, a uma dimensão melhor, eu sou dono da minha própria mente. Acho que cada um tem que achar conexão dentro de si próprio e não se importar com os outros, entendeu? Então, eu tô feliz assim.
Luiz, dá as últimas palavras, agradecimento aí, fala alguma coisa, e aí eu fecho a live falando alguma. Apesar de estar sendo tarde essa live, né, na madrugada, foi de imediato, assim, inesperado. Vamos fazer uma live lá, vamos gravar, bater um papo, certo? Pegou de surpresa, mas fica aí gravado. O pessoal que quiser conhecer meu canal, tá? Peço para o Isaías deixar o link do meu canal na descrição, tá? Do canal para vocês analisar com carinho. Acho que nem eu falei, você tem que ter a mente aberta para pesquisar, não tem medo de ser, não é se tornar ateu, é se tornar cético, é deixar de ser manipulado, comprar doutrina pronta, não, é nisso que eu creio, pronto, acabou. Eu acho que as pessoas que pensam assim têm medo de assumir a responsabilidade, têm medo de sair da zona de conforto, têm medo de despertar com a realidade e ver que tudo é mentira, né? Tudo é ilusão. Hoje estamos na era do conhecimento agora. Luiz, Obrigado, eu Zé. agradeço. Oh, Deus abençoe. Eu agradeço você. Amanhã, quer dizer, hoje já, estarei fazendo a live com os Mormons. Tá vendo? Estou trazendo no meu canal, Luiz. Não sei se você acompanha aí. Você é inscrito no meu canal, Luiz? Sou. É. Eu te agradeço. Obrigado. Então, todos os dias eu tento trazer alguma coisa aqui de conhecimento para as pessoas, para que elas entendam o que é religiosidade, o que é cristocentrismo, o que é fora da bolha, saber livres pensadores igual você, né? Então eu vou na Igreja dos Mormons amanhã, quer dizer, hoje, e vou trazer para o canal o conhecimento da Igreja dos Mormons, que muita gente nem sabe o que é, né? O que Uhum. você trouxe hoje aqui, muitas pessoas nem sabem desses deuses, dessas coisas, tudo que você falou. Eu já tive com o padre também explicou tudo sobre a religião, do que eles creem. Também, olha, tô doente, hein? Também vou nos Testemunhos de Jeová, para mim poder pegar deles também tudo que eles têm para passar, para as pessoas entenderem. Vou na Igreja Batista. A congregação eu fui de lá a vida toda, então eu falo todos os dias. E todas as outras instituições eu quero estar indo para poder trazer um conhecimento. O que você acha dessa maratona que eu estou fazendo, Luiz? O que eu tô te falando, se a pessoa for religiosa, ela vai bugar e vai falar: o que quiser está arrumando, trazendo várias vertentes. O seu intento, eu entendo que você está tentando fazer com que as pessoas deixam de ser religiosas apenas defendendo aquele aspecto que aprenderam, tá? E ser mente aberta, raciocinar por si próprio, analisar, conhecer várias vertentes, várias doutrinas, vários segmentos. Acho isso bacana, entendeu? Porque antes de alguém discordar, ou confrontar, ou, sabe, ou lutar contra aquilo, é procurar primeiro entender. O primeiro passo é entender. Por quê? Não, agora eu concordo porque eu entendo. Agora, a pessoa não concordar sem querer dar a chance de ouvir, de entender, aí eu acho que isso é ignorância, interpretado como ignorância. Então, eu acho que é plausível o que você está fazendo aí no canal. Eu agradeço, tá? Deus abençoe a todos, muito obrigado pela live, apesar que foi de madrugada, né? Mas agradeço aí vocês que estiveram comigo aqui, vocês que comentaram na live, muito obrigado, compartilhe com mais pessoas. Vou deixar o canal do Luiz aqui na descrição, e se Deus quiser, vamos estar sempre fazendo mais assuntos, trazendo mais pessoas. Beijo no coração, Luiz. Valeu, Isaías. Adeus, um abraço.